Quinta-feira, 14 de outubro de 2021. Bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vejamos o Santo Evangelho desta quinta-feira, narrado por o evangelista Lucas, capítulo 11, versículos 47 ao 54. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles mataram, e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Nós vimos aqui, caríssimos irmãos, neste Santo Evangelho de hoje, mais uma vez, aquela palavra ai de vós, ai de ti. Então significa que Jesus aqui está se referindo em determinadas coisas que aconteceram e que não tinha a aprovação do nosso Mestre Jesus. Por isso ele diz, ai de vós. Nós vimos em evangelhos passados, nesta semana, que esse mesmo termo o nosso amado Jesus empregou. Então, ai de vós. E aqui, na palavra de hoje, Jesus está se referindo àqueles profetas que foram mortos desde o princípio da criação, porque os profetas foram enviados para pregar a palavra de Deus, para levar a palavra de Deus ao conhecimento de todos. E eles, por não concordarem, não aceitarem a palavra de Deus, eles acabavam matando os profetas. E aí os filhos desta geração faziam túmulos, então, ou seja, eles aprovavam a atitude dos pais deles em terem matado os profetas. Assim também, no tempo de Jesus, aconteceu a mesma coisa, porque Jesus veio para cumprir aquilo que os profetas profetizaram, que foram mortos por os antepassados deles por não acreditarem na palavra do Senhor. E Jesus veio para reafirmar tudo aquilo que os profetas disseram anteriormente e foram mortos. E aí, a mesma coisa eles querem e acabaram fazendo com o nosso Mestre Jesus. E aí, Jesus dá uma sentença, eu digo assim, uma sentença no meu modo de interpretar. Ai de vós. Ai de vós significa que um delito que a pessoa cometeu, que ficou impune, mas aqui o nosso Mestre Jesus está dizendo que não ficará nada que não será levado a juízo. Todos os problemas dos anos passados, tudo aquilo que aconteceu serão julgados. Ninguém vai escapar do jugo do nosso Senhor, de jeito nenhum.
Não adianta, o camarada pode fazer o que fizer, ele pode tentar correr, se esconder, fazer tudo aquilo, mas não vai adiantar. Ninguém vai escapar de chegar ao tribunal do Senhor. Portanto, esta palavra de hoje e as anteriores, enfim, toda a palavra da Santa Escritura, elas são direcionadas para nós e nós precisamos ler essa palavra, observar e ver o conteúdo dela e ver se a gente consegue entender um pouquinho, porque isso aqui é para nós também. Os nossos problemas que nós tivemos no passado, matamos, roubamos, adulteramos, enfim, tantas e tantas atrapalhadas que nós fizemos, nós não vamos ficar impunes disso aí. O nosso Mestre Jesus acabou de falar aqui que todos serão julgados. E olha o que ele disse aqui, que desde o princípio da criação de Abel até Zacarias, todos eles terão que prestar conta disso. E assim é com todos nós, meus amados irmãos. E o que nós devemos fazer para que no dia do nosso julgamento, para que nós tenhamos um julgo mais suave, mais brando, nos arrepender, nos converter em Cristo Jesus, procurar observar a palavra do Senhor e viver a palavra de Deus através de atos, caridades, para que nós possamos um dia, quando nós chegarmos no tribunal diante do Senhor, para que o nosso jugo seja um jugo brando, um jugo mais suave, não é isso? Porque se nós permanecer com os nossos corações endurecidos, nós continuarmos a viver no adultério, na ganância, na roubalheira, naquela vida corrupta, nós não herdaremos o reino do céu jamais. E aí no dia do juízo, o que vai acontecer? Nós seremos condenados. Então, apesar de todos os nossos erros, porque nós somos pecadores, mas enquanto nós temos vida, é tempo para a conversão. E nós só temos uma maneira de nos salvar, é através da conversão total em Cristo Jesus. Como nos converter? Acreditando na palavra do Senhor, acreditando que Jesus é o Senhor, acreditando que Ele tudo pode e que Ele veio exatamente por esses pecadores. Por nós pecadores foi que Ele deu sua vida ao mundo, porque o povo lá também, no tempo de Jesus, acabaram não concordando com Ele. E nós sabemos de toda a história que acabaram crucificando Ele. E Ele deu sua vida naquela cruz de madeira por todos nós. E Ele pagou um preço altíssimo pelo resgate de todos nós, antecipadamente, e Ele já nos comprou e pagou um preço altíssimo com a sua vida, derramando o seu sangue naquela cruz por todos nós. E no terceiro dia, para a glória do nosso Pai querido, o nosso amado Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte e Ele se faz presente em todos nós através do Espírito Santo. E Ele deixou aqui a santa palavra narrada na Escritura por diversos escritores, tudo aquilo que nós devemos seguir, que é o caminho da justiça, o caminho da paz, da verdade e da salvação. É nós observar os mandamentos de Deus, por lá cumprir, viver a palavra de Deus em obras e caridade, para que nós possamos ter um jugo leve no dia do juízo. Amados irmãos, tenham todos vocês um santo e maravilhoso dia, uma quinta-feira iluminada e abençoada pelo nosso Pai Celeste, e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre todos nós e permaneça sempre. Amém. Aleluia.